Estou tudo mudo aqui não está. Bom dia, paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui iniciando o nosso estudo sobre as cartas de Paulo e nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Vou pedir aqui para a irmã Rosângela fazer uma oração para a gente estar iniciando aqui o estudo de hoje. Eu vou pedir para o Milton, se puder pôr no mudo. Irmã Rosângela, pode A paz, orar Senhor, por a nós? todos. Bom dia. Deus abençoe a todos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos na tua presença. Primeiramente, em agradecimento pela noite. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado. Abra os nossos ouvidos, a nossa mente, nos dê sabedoria para que possamos aprender mais do Senhor, Senhor. Abençoe, Senhor, os nossos mestres que vão dizer para nós da palavra, né? Para que saibamos mais, para quando falar com as pessoas, falamos com, com firmeza. Que o Senhor nos abençoe, Deus. Abençoe este dia, abençoe o culto de hoje, abençoe todos aqui que estão nessa reunião de oração. Obrigada por tudo. Amém. Amém. Obrigado, irmã. Então, vamos aqui dar sequência, né, nos nossos estudos, aqui na carta de Paulo. Hoje está passando bastante carro aqui na rua, bastante moto, não sei por quê. Se tiver atrapalhando um pouco, vocês me avisam que eu vou tentar controlar o som aqui, tá bom? Mas se não estiver atrapalhando, vamos dando sequência aí. Então, vamos lá. Então, nós estamos aqui a carta de Efésios, né? A quinta, aqui na nossa Bíblia, na nossa prateleira, né? A gente já falou de introdução, a gente já falou do autor, do local, da data, da ocasião. A gente vem falando, né? A gente já fez um apanhado geral, né? Mas a gente sempre dá uma repassadinha. A gente já falou de Paulo, né? Quem foi Paulo? Que ele foi um mestre, um fariseu, ele era um perseguidor dos cristãos até encontrar Jesus e se converteu, né? A gente já falou sobre isso. Né? E a missão dele era realmente levar o evangelho não só para os judeus, mas também para os gentios, né? Quanto ao local também, a gente estudou um pouco sobre as viagens missionárias dele, né? Ele ficou mais de 2 anos lá em Éfeso, né? Ele impactou aquela cidade, a gente falou sobre isso. E da onde ele estava quando ele escreveu essa carta que nós estamos lendo, a gente também já falou, né? Que ele estava lá em Roma, na primeira vez que ele foi preso, foi de lá que ele escreveu essa carta, né? Eu vou deixar sempre esse quadro aqui, é bacana, né? Quando for consultar no vídeo aqui, estiver estudando esse vídeo, aqui tem um mapinha da região onde Paulo esteve, né? E as cartas que ele escreveu, onde ele estava quando ele escreveu as cartas. Então, é um quadrinho bastante interessante. E também Éfeso, né? A gente conversou um pouco sobre Éfeso, né? A gente falou da importância dessa cidade, né? A importância de Éfeso naquela região, né? Era um centro comercial muito importante, era um centro religioso muito importante, era um centro político muito importante ali na Ásia Ocidental, ali onde é a Turquia hoje, né? A gente viu isso daí. A gente viu que Paulo impactou lá Éfeso, impactou aquela cidade. Por quê? Aquela cidade lá, ela tinha assim, era um centro religioso assim muito atuante e idólatra, muita feitiçaria, então muito ocultismo, né? E quando Paulo chegou, ele mudou aquele lugar. A gente leu isso lá em Atos 19, né? As pessoas iam se convertendo, iam testemunhando, não só se convertiam, mas elas testemunhavam, né? Elas se convertiam e se colocavam isso publicamente. As pessoas que eram feiticeiras queimavam os livros de feitiçaria em praça pública para mostrar para as pessoas a conversão, né? Então,
houve uma transformação bastante significativa nessa cidade aí, né? A gente já viu isso. E aí, a gente também viu que essa carta que nós começamos a ler, ela trata muito a doutrina da igreja, né? E os estudiosos dizem que ela é irmã gêmea de Colossenses, que nós também vamos estudar. Colossenses trata bastante da pessoa de Cristo, né? Que é o cabeça. Então, Colossenses trata da cabeça, e essa carta aqui aos Efésios trata do corpo de Cristo, que é o que a gente está vendo aqui. Aí a gente começou a leitura no capítulo 1, a gente viu o primeiro bloquinho, que era a saudação, onde Paulo, né, ele se identifica como autor, né, da carta, o remetente, identifica o destinatário, são os santos que vivem lá, né? Então, ele também indica para quem ele está escrevendo, são para os cristãos, né? E faz aqui a saudação dele. E aí a gente leu no domingo passado o segundo bloquinho aqui do capítulo 1. Né? A gente leu do versículo 3 ao 14, né? Que interessante, né? Porque o maior parágrafo, né, da Bíblia, isso aqui é um parágrafo só. São todos esses versículos, mas é um parágrafo só, né? Então, Paulo ele vai despejando aqui uma adoração a Deus muito, muito interessante, né? E ele não consegue parar. Ele começa ali falando da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fecha uma ideia em um parágrafo só, uma coisa muito, muito bacana que a gente viu aqui, né? O Pai nos escolheu, o Filho nos redimiu e o Espírito Santo nos selou. Então, aqui no começo, né, a gente foi lendo, é um parágrafo só, ele foi falando de Deus, que Deus nos escolheu para sermos santos, né, e também nos adotou como filhos, através de quem? De Jesus. Aí ele começa a falar de Jesus, que Jesus nos trouxe a redenção através do seu sangue. E aí Deus mostrando para nós, através de Jesus, ele revelou o mistério da vontade dele. A vontade do Pai era de nos resgatar, porque nós éramos mortos, e a vontade do Pai, o Deus tinha um plano para nos resgatar, através desse Filho, e essa é a revelação, e Deus, através de Jesus, nos revela o mistério da vontade dele, que era nos resgatar, nos salvar, nos dar a vida eterna. Isso através de Jesus. E aí ele começa a falar também de Jesus. E nós, né? Ele fala que nós, depois que a gente ouve o Evangelho e a gente crê no Evangelho, crê em Jesus, crê nessa obra, temos essa fé, aí o Espírito Santo nos cela. Então, e ele é a nossa garantia, o nosso penhor, ele falou. Então, nenhum versículo só, nenhum parágrafo só, Paulo disse tudo isso que a gente estudou domingo passado. E agora a gente vai na sequência aqui, vamos ler o próximo bloco, né? Onde Paulo vai vir fazer uma oração, vai orar. Né? E nós vamos aprender muito com a própria oração que Paulo está fazendo. A gente vai aprender muito nessa carta de Paulo aos Efésios, a gente vai aprender muito da nossa doutrina, a gente vai aprender muito do Evangelho. Bom, vamos ler então, nesse segundo bloquinho, do versículo 15 até o 23, e vamos conversar um pouco sobre ele. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu ler aqui? Eu já posso ler. Pastor? Só uma coisinha, voltando só para nesse capítulo aqui, o 13, né, que fala essa palavra, fostes selados, né? Só para voltar um pouquinho, assim, o que significa o selo, né? É mais ou menos assim, quando você tem uma carta, né, quando você sela, ninguém mais pode abrir, a não ser aquela pessoa que você enviou. Então, esse selo que eu falo assim, quer dizer o quê? Que nós pertencemos a Deus e ninguém tem poder de tirar essa graça. É isso que é o selo, né? É o selo e o da promessa. Por quê? Jesus prometeu, quando ele foi subir, falou, eu enviarei o Consolador.
Então, este é o selo que nós temos. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém tem poder de tirar essa graça, porque nós somos selados pelo selo do Espírito Santo da promessa. Somos salvos. Amém. Só isso. Amém. Muito bem, muito bom reforço, pastor. Bom, e aí então do 15 até o 23 eu vou ler aqui e a gente vai falar um pouco sobre isso. Versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Olha só, esse trecho aqui ele é muito rico. Bom, irmãos, aqui nós temos uma oração aqui de Paulo, uma audaciosa oração de Paulo. Nós vamos falar muito sobre isso, é muito importante. E logo aqui já, no começo aqui no versículo 15, Paulo, quando ele começa aqui, ó, o que ele está fazendo antes de ele orar? Ele está falando, ó, eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Irmãos, antes de começar a oração, ele já fala, né, o que ele tem ouvido sobre esse pessoal. Olha que interessante, sempre quando a gente vai ler uma carta aqui, a gente identifica o momento, a gente identifica o objetivo. A gente já leu outras cartas aqui, onde Paulo, ele vem ensinar, corrigir. Chega algum problema lá para ele, a igreja lá está tendo algum problema, Paulo manda, ensina direitinho, a gente aprende, né? Aqui não me parece um problema, não, né? Que ele recebeu um problema e ele vai corrigir, ele vai nos ensinar como está tendo algum problema lá, não. Ele está começando assim, ó. Nossa, eu tenho ouvido sobre a fé que vocês têm no Senhor e o amor para com os santos. Então, essa transformação, né, em Éfeso, né, que está acontecendo lá, e Paulo, né, ele vem orar aqui por esse povo, ele já está identificando aqui duas coisas muito importantes para a igreja. Eu grifei esse versículo aqui porque ele é muito importante. A fé em Jesus e o amor para com o próximo são os dois mandamentos. Foi o que Jesus está insistindo para a gente no nosso ensinamento. Quando ele fala que os mais importantes são os dois mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, Paulo já começa aqui a oração dizendo, ó, vocês estão indo bem. Olha só que estão indo bem. Glória a Deus, né? Glória a Deus, aqui já no versículo 15, vocês estão indo bem. E aí, ele começa a falar, né, da oração dele, a partir do versículo 16. Então, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Né? Então, ele está falando aqui, pessoal, eu estou lendo, eu estou orando por vocês sem cessar. Sem cessar. Está entendido aqui o que é o propósito do Evangelho, né? A fé em Jesus e o amor ao próximo. Olha só que interessante. E aí ele vai começar a fazer a oração. Para quê? Agora vamos entender aqui, vamos ler com calma. Ele está orando para quê? O que ele está pedindo?
que é essa oração audaciosa que Paulo está fazendo aqui para os Efésios. O que ele está pedindo? Né? E entendendo que eles estão crendo em Jesus e estão amando o seu próximo. Né? Olha aqui lá no 17. No 17 está falando assim, ó, ele está orando para que Deus conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Irmãos, isso daí é bom a gente entender que essa sabedoria que Paulo está pedindo é a sabedoria que vem do alto, não é a nossa sabedoria humana, não é a nossa sabedoria terrena, é a sabedoria que vem do alto. E o que é essa sabedoria? Essa sabedoria é a gente olhar a vida sobre uma perspectiva diferente, olhar a vida com os olhos de Deus, com os olhos de Jesus, com a perspectiva de Jesus, com a perspectiva de Deus. Essa sabedoria é a gente entender, olhar de modo diferente, não do que a gente está acostumado. E sim, com olhar, como diz a pastora Débora, com os olhos espirituais. Essa é a sabedoria que vem do alto. E essa sabedoria, esse espírito de sabedoria que Paulo está pedindo para esse povo que acreditou, está com fé em Jesus e tem amor pelo próximo. Então, ele está pedindo que Deus então venha revelar, venha trazer essa sabedoria para que essa sabedoria traga o pleno conhecimento de Deus. Então, e essa busca do pleno conhecimento em Deus, é com essa sabedoria que vem do alto, é que Deus ele se revela para nós. Então, através de Jesus, Deus está revelando todo o plano, tudo o que ele quer. A gente olhou no anterior aqui, né? Ele quer nos mostrar, se revelar para nós, através de Jesus. Então, a primeira coisa que Paulo está orando é para que Deus dê essa sabedoria para nós. Para nós, aqui, porque essa carta é dirigida para todos os crentes, os que se converteram, os que têm essa fé em Jesus. Então, que Deus dê a sabedoria do alto, que Deus dê a revelação da sua vontade, para que a gente tenha um pleno conhecimento do nosso Deus. E eu louvo a Deus por esse grupo aqui que procura, através do estudo bíblico, o conhecimento de Deus. Não só através do estudo, né? Claro. Mas isso aqui é só um indício dessa procura, de querer ter mais intimidade com Deus, de querer entender qual é o seu plano, de querer entender o que ele tem para nós, de querer entender todo o projeto. Então, a partir da nossa fé, a gente partir para o conhecimento dele, a plenitude do projeto de Deus na nossa vida. Então, a primeira coisa aqui no versículo 17, que Paulo vem orar, é pedir essa sabedoria que vem do alto e a revelação, para que tenhamos o pleno conhecimento dele. Primeira coisa, né, no versículo 17 é isso. Antes de eu ir no versículo 18, vamos ver também o que mais Paulo pede nessa oração. Edgar. Você está lembrado, esse texto me faz remeter àquele texto de Coríntios, lembra que falava do espelho, do pleno conhecimento. Hoje você vê de uma forma não tão clara, né? Não tão nítida, mas em breve esse pleno conhecimento de Deus vai ser algo que vai ser revelado, né? E isso tudo, buscando a Deus, você vai ter esse conhecimento, né? Cada vez mais. Então, como os espelhos daquela época não eram como os espelhos de hoje, né? Então, você não tinha aquela nitidez que você tem num espelho hoje de cristal, um espelho, né? Mas você tem essa promessa desse pleno conhecimento, né? Buscando cada vez mais a Deus, você vai ter esse conhecimento. Acho que era em Coríntios 13, né? Esse 13 e 12, uma coisa assim, nós estudamos no outro livro, né? Uhum. E isso é bem interessante. Esse pleno conhecimento você vai adquirir, né? Você vai ter ele futuramente. Então, ele pede a Deus isso, né?
né? Isso é interessante. É, Essa revelação, né? É isso que eles vêm pedindo. Por isso que eu falei que aqui é uma oração bastante interessante, porque nós vamos ver o que mais ele está pedindo aqui nesse trecho aqui. Pastor, eu ia falar alguma coisa, pastor? Amém. Só observando aqui, estava lendo aqui e observando aqui nos comentários também, que aqui são 2 tipos de orações, né, que ele faz. A primeira oração é para entender, né, para entender o que Jesus fez por nós. Então, está mostrando. E para isso, ele fala sobre sabedoria e revelação. A primeira oração, o que ele fez por nós? Olha, você não entende o que ele fez, né? E a segunda oração, né, que é uma continuação que Paulo fala, é para vivermos nessa bênção, na bênção que operem em nossa vida diária. Então, ele faz 2 apelos. Entenda o que Jesus fez. E depois, tenha certeza que as bênçãos estão sobre a nossa vida diariamente. Então, dá para entender também, entre tantas coisas, esses 2 tipos de orações que ele faz, eu observei aqui que dá para extrair esses 2 tipos de oração. A primeira oração é para entender o que Jesus fez. O que hoje quase muita gente não entende. Fala que entende, mas por quê? Quem entende o que ele fez, vive o que ele fez. Então, Paulo fala, você entende o que ele fez? Olha, se você entender isso, você vai viver na bênção do Senhor diariamente. Amém. E é interessante, né, pastor? Ele está orando para os crentes, né? Isso. Perfeito. Então, assim, é interessante como tem essa necessidade, existe essa necessidade até hoje, né, de frisar isso tudo, de tão importante e tão, vamos dizer, a palavra não é um pouco forte falar isso, mas tão óbvia, né? Que nós aqui como corpo de Cristo, estamos na igreja e ouvindo, estudando a palavra, né, nós precisamos ouvir esse tipo de coisa, né? Esse tipo de comentário, até duro, né? Eu oro por isso, eu oro por vocês crentes que busquem o conhecimento de Deus, quer dizer, às vezes assusta um pouco até, né? Que nós, como crentes, como estamos ouvindo a palavra e tementes a Deus e tudo, tenhamos que ouvir esse tipo de comentário e falar, eu oro para que vocês busquem esse conhecimento, né? Então, deveria ser nato, seria natural do crente, do cristão, né? Deveria ser nato, e não que você tenha que ouvir de alguém falar, você precisa buscar o conhecimento de Deus. Isso assusta um pouco, né? Porque você sabe que isso é necessário, mas às vezes a gente deixa de lado, né? E busca as outras coisas. Busca dons, busca bênçãos, busca uma série de coisas e não tem atentado ao conhecimento de Deus na sua vida. Porque conhecendo a Deus, você não precisa nem pedir. Você já vai fazer aquilo que Ele quer e com felicidade, alegria, e não vai pedir mais nada. Está tudo valendo, está tudo certo, porque você sabe o que Deus quer da sua vida. Não vou agora pedir mais nada, Ele vai me dar o que é necessário, né? Mas a gente insistentemente continua buscando outras coisas, não o conhecimento de Deus. Né? Viu, Marcelino? Irmã Rosângela? Só uma coisinha, aqui essa palavra aqui, Paulo ora para entender o que Jesus fez, né? E às vezes nós falamos que entendemos, mas nossa vida não demonstra que nós entendemos o que Jesus fez na nossa vida, né? Não é no falar, é viver. Então, você sabe, puxa vida, o que ele fez? Vamos entender isso aí, que maravilha que ele fez na minha vida, né? Estava morto no pecado, destraçalhado, e agora ele nos levanta e nos dá vida eterna. Oh, Jesus, é muita bênção, sem merecer. Amém. Amém. Irmã Rosângela? É só mais assim para reforçar o que Edgar está falando e o pastor, né? Que é uma busca contínua. Se a gente parar, a gente não vai ficar inerte. Esfria. Se a gente buscar, né? Deus vai mostrar, como o pastor falou, através da nossa vida, né? As nossas mudanças, o que houve nesse percurso, né? Eu tomo isso como eu era budista, que eu sou hoje. Então, é uma transformação, assim, gente, que as pessoas falam quando me vê, né? Não que eu era, mas eu vivia em estado de miséria pura, né?
Então, hoje Deus me transformou, eu creio que Ele vai transformar minha casa, meus filhos, eu ainda hei de vê-los na igreja. Então, é por isso que a gente busca. Eu estou aqui buscando. Peço a Deus sabedoria e memória aqui para a gente ter, né, para poder passar para outras pessoas aquilo que os senhores aí, o Edgar, você, Marcelinho, está nos passando, que é o estudo da Bíblia. Porque muitas vezes a gente, sozinho, não consegue ver isso que vocês veem, né? Então, a gente precisa de constante ajuda, de constante busca, ter sede da palavra, vontade do saber, né? Amém. Deus abençoe vocês que se propõem a nos passar tudo isso, viu? Que Deus abençoe. Amém. Tá? Às vezes o culto, a gente ouve a palavra, os pastores falam, oro, graças a Deus por isso, mas precisa minuciosamente nos passar para que possamos passar para os demais. Amém? Amém. Amém. Às vezes, né, Marcelinho, desculpa ficar interrompendo mais ainda, mas aqui, isso que ela comentou, a Rosângela, às vezes eu penso que nas igrejas, de modo geral, na nossa mesmo, nas igrejas, de modo geral, aquele texto de Mateus, lá de Mateus 6, lá que a gente fala de busque as coisas de Deus primeiro, né? Busque primeiro o reino de Deus, e as demais serão acrescentadas. Isso tudo deveria ser numa faixa bem grande em todas as igrejas, lá na frente, né? E fica piscando em neon, fica lá, né, com LEDzinho piscando o tempo todo, o ano inteiro, o tempo todo, né? Porque se você vai buscar o reino de Deus, vai buscar Deus na igreja, realmente a Deus, né? Quando você lê a palavra de Deus, você busca a Deus. Você não busca, deixa eu ver se eu acho alguma profecia, alguma bênção, alguma coisa boa aqui, deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Não, busca Deus ali, e o resto vai ser acrescentado. Se a gente não busca isso, todo o resto que a gente vai buscar na igreja fica meio sem sentido, né? Então existem frases, existem textos fundamentais para a gente, né, para o cristão, e que são esquecidos durante o tempo em que a gente está na igreja, né? A gente vai esquecendo, vai deixando de lado, né? Só mais um detalhe, e a gente buscando mesmo a palavra, como o Edgar falou, a gente para de ficar buscando profetadas. Ai, vamos falar com tal pessoa, porque é profeta, vai falar. Deus está aqui, está na Bíblia. Só basta buscar. Amém. Não é verdade? E Deus vai nos revelar o que devemos fazer. Amém. Não precisa o irmão falar, ai, você é isso, isso e aquilo. Claro que tem. Mas não precisa estar buscando, porque muitas vezes as pessoas vão na igreja buscando a profetada lá, vai falar lá para mim, eu vou saber, Então não existe. Então é mais buscar a palavra mesmo, seguir, porque a palavra vai nos dizer o que devemos ou não fazer. Amém, amém. Então, então por isso que eu falo que essa daqui é uma oração grande, né? Onde o Paulo, ele fala assim, ele já faz na introdução no 15, ele fala, bom, você que já se converteu, você que já tem fé, então eu vou orar para quê? Qual que é o próximo passo? Tem duas coisas aqui, né, que nem o pastor Vanderlei falou. Primeira coisa que ele fala, Deus, dê sabedoria, dê entendimento para que saibamos a riqueza do que nós ganhamos, essa riqueza desse plano que ele acabou de mostrar para nós, desse plano que Deus está querendo revelar para a gente. Então, o primeiro passo para você que já tem fé, que se converteu, qual que é o próximo passo? Deus, é sabedoria da revelação, conhecimento dessa riqueza que ele nos trouxe, da riqueza que nós ganhamos. Então, ele está pedindo que nós conheçamos mais o nosso Deus. E depois, e na sequência, né, que a gente vai ver no próximo versículo, além disso, né, além da sabedoria sobre o pleno conhecimento de Deus, que mais Paulo ora aqui no 18? Pastor, só ia falar alguma coisa? Desculpa. Só uma coisinha só. Tem um hino tão lindo que fala sobre isso aí. Quero que valorize o que ele fez, né? Aquele que nós cantamos, que é lindo, lindo. É isso aí, né? Valorizar o que ele fez por nós. Amém. Amém. Então, Paulo fala assim, para você que já tem fé, eu estou orando sem cessar, para que Deus dê esse espírito de sabedoria. E aí, vamos aqui no versículo 18, ele fala o quê? Iluminando os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamado, qual é a riqueza da glória da sua herança.
Irmãos, esse versículo 18, ele está falando aqui sobre o seu chamamento. Qual é o projeto que Deus tem para você? Ele está querendo, olha só, Paulo está orando para que a gente entenda, conheça a Deus e conheça também o que ele tem para nós. Qual é o nosso futuro? Qual é o nosso propósito? O que nos aguarda? Qual é a riqueza do que Deus deu para nós? Qual é o seu ministério? Ele está pedindo que a gente conheça isso. O propósito de Deus na nossa vida. O que nos aguarda? Qual é a riqueza da glória de Deus em nós? Porque Ele quer mostrar a glória dele em nós. Nós somos a riqueza de Deus. Está mostrando aqui, até o final dessa oração, ele está falando, nós somos a riqueza de Deus. E o que Deus deu para cada um? O que Deus deu para cada um de nós? O que Deus quer que nós façamos? O que Deus espera de cada um de nós? Paulo está orando isso para que a gente, após nos converter, entender essa grande obra que ele fez para nos resgatar, ter o conhecimento pleno dele, e aí na sequência ele está orando para que Deus ilumine os olhos do nosso coração, para que a gente entenda qual é a esperança do nosso chamamento, qual é a riqueza da glória de Deus em nós. Nós somos herança, olha lá, sua herança nos santos. Então, essa riqueza, a glória de Deus que vem em nós, como é que nós vamos entender essa grandeza? Como é que a gente vai mostrar esse poder que ele nos trouxe para os que creem? Paulo fala aqui no versículo 19, ele fala assim, do poder que Deus quer que nós temos para os que creem, no versículo 19. Esse poder, ele está orando para que Deus derrame esse poder sobre nós. Irmãos, isso aqui é demais, essa oração aqui não é só uma oração. Através da oração, Paulo, ele está mostrando para a gente, ele está ensinando a gente a compreender o plano de Deus. Ele ora e, ao mesmo tempo, nos ensina. Olha só que oração rica. Olha que oração estruturada. Quando eu comecei a ler isso aqui, eu falei, isso aqui vai ficar um tempo aqui para a gente ficar falando sobre isso. Tamanha é a importância disso daqui. Não só aquele versículo gigantesco lá, né? Aquele parágrafo gigantesco falando de toda a obra. Agora, Paulo aqui está fazendo uma oração, por isso que eu chamei de audaciosa, porque ele vem mostrando tudo para a gente e orando no que realmente importa. Ele quer que a gente entenda a riqueza da glória que Deus quer mostrar em nós, em cada um de nós. Irmãos, para que você foi chamado? Para que você foi escolhido? Deus, qual é a riqueza de Deus em você? Oh, aleluia! Daqui a pouco eu vou ficar pregando aqui, pastor, mas estamos aqui entendendo, estamos aqui lendo e entendendo, né? No versículo 20 aqui, né? Glória a Deus. Né? No 19, ele fala sobre a grandeza do poder de Deus que ele quer em nós, os que creem, né? E aí ele fala assim, esse poder, aí aqui no versículo 20, ele fala desse poder, esse poder ele foi mostrado como? Como é que foi revelado? Está aqui no versículo 20, ó, o qual exerceu ele em Cristo. Então, Deus está falando do poder dele, que ele quer mostrar em nós, que somos os escolhidos, somos a riqueza dele. Né? Aí ele exerceu esse poder em Cristo, como? Ele ressuscitou dentre os mortos, olha o versículo 20, ó, ressuscitou ele dentre os mortos e fez sentar à direita dele nos lugares celestiais. Então, ele está falando que, através de Cristo, ele vai exercer todo o poder em nós. Então, por isso, essa fé em Jesus Cristo, ela é muito, muito importante. Então, aos que creem, aos que têm essa fé, nossa, é muito forte isso. No versículo 20, ele fala que esse poder exercido em Cristo, que ele até ressuscitou dentre os mortos, ele quer que nós tenhamos. Olha só que interessante, né? No versículo 20. E aí, a partir do 21, ele vai falar sobre esse Jesus, sobre esse poder de Jesus, que através dele ele quer
que nós tenhamos esse poder. Mas antes a irmã Helena ergueu a mão. Sim, rapidinho só, completando o que você está falando aí. Eu tô lendo o livro de Efésios, né? Tá lendo até o 4º capítulo. E você, essa emoção que você sentiu aí, dele estar orando pela gente, eu senti na hora, sabe? Eu não tinha ainda lido assim como eu li dessa vez. E eu fiquei falando, nossa, ele está orando pela gente. E aí eu senti, que nem você sentiu essa emoção, eu também senti, porque eu nunca, sabe, nunca fui prestei atenção nisso, que ele estava orando pra gente, para nossas vidas, nós, né? Então eu Isso, senti isso para daí. nós. Então você sentiu aí também, é recíproco, eu também senti na hora que eu estava lendo, tá bom? É isso que eu tinha que falar, tá bom? Amém. É isso mesmo. Por isso que eu chamei esse dia uma oração muito forte. Edgar? Você vê que interessante, né? Você tem ali a palavra herança, né? Algo que nos é deixado ali, foi deixado pelo pai, né? E você tem ali, na origem da palavra, você vai ter isso aí como algo de herdeiros, né? Você tem alguma coisa patrimonial que foi deixado, tanto material como imaterial, né? Então, quando você fala no meio secular, isso seria algo deixado para você por um pai, né? Ou alguém que seja um tutor ou um dono daquilo tudo. Então, você vai pelo lado do patrimônio, né? Algo que tem um valor, né? Às vezes não estimado fisicamente, mas estimado emocionalmente ali, né? Para todos, né? Que vai criar um impacto, né? Então, essa herança é nos dada por um pai. Então, é uma riqueza que vem de Deus, né? Então, você colocar ao pé da letra essa palavra herança como algo patrimonial, algo que vai passar do seu pai para você e você valorizar isso, né? Como algo importante, né? Algo que foi importante para o seu pai, é importante para o seu pai, é importante para você e que você vai deixar para o próximo também, né? Então, essa herança é algo muito importante que vai perpetuar na sua família, né? Então, algo para ser deixado para o seu filho, para o seu neto, né? Para a sua família, né? Então, isso é interessante também, né? Amém. E qual é essa herança que Deus deixou para cada um, né? O Paulo está querendo que a gente entenda isso, para a gente entender qual é o nosso propósito do nosso chamamento de cada um, que herança, que riqueza deixou Deus para cada um de nós. Deus me deu algum ministério, alguma habilidade, é uma riqueza muito grande. E o que eu estou fazendo com isso? Paulo está orando para que a gente tenha o pleno conhecimento disso, para que a gente possa usar essa riqueza. Que não seja, hein, Marcelino, aquelas coisas que quando morre o pai, o filho não administra, não cuida e acaba tudo, né? Desaparece. Acaba. Então, você ter o cuidado, o zelo por aquilo que foi deixado pelo seu pai, pelo seu avô, por aquilo... E não só herança física, casa, carro, coisas, terrenos. Valores, né? Conhecimento. Valores. Qual o valor interessante você herdou do seu pai, do seu avô, do seu bisavô e chegou até você? E como você vai perpetuar, né, na sua família, como você vai passar isso à frente, né? Então, o zelo com que isso foi tido por Paulo ali, ele pede para que Deus mantenha ali com os irmãos que estão por perto, né? Que é a família dele em Cristo, né? Então, todos dessa família em Cristo estão herdando tudo isso. E ele está frisando ali, está alertando, pessoal, olha, tem herança para vocês, vamos cuidar, isso, né? Vamos cuidar, porque, peraí, vocês estão recebendo e não estão nem aí com a herança, né? Vão acabar com tudo, né? Vão passar para outra coisa depois. É legal, né? E aí, quando ele fala, né, além dessa herança, tem o poder que foi manifestado em Jesus, que também Deus quer esse poder em nós. E aí, aqui Paulo fala assim, que quando ele fala que esse poder foi exercido em Cristo, e ele fala qual é esse poder, além de ressuscitado, aqui no versículo 21, é assim, ó, que ele ficou lá nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestado, e poder, e domínio. Ele está acima de tudo. Não só agora, não só nesse século, mas no vindouro, quer dizer, para todo sempre, para todo o sempre. E Jesus pôs todas as coisas debaixo dos pés, né? Então, no versículo 22, ele está deixando aqui muito claro que todas as coisas estão debaixo dos pés de quem? De Jesus, que é o cabeça de todas as coisas. E agora, mais importante, ó, até grifei aqui no versículo 22,
no versículo 22, quando ele fala, e pôs todas as coisas debaixo dos pés para seu cabeça, o deu à igreja. Olha só, então Jesus é o cabeça e nós somos a igreja, nós somos o corpo. Então ele deu esse Jesus para a igreja, com esse poder, com tudo sob ele. Ele deu a igreja, qual nós somos corpo, e a plenitude daquilo que tudo enche todas as coisas. Então essa plenitude, olha só que herança que Deus quer que nós tenhamos. Então, Paulo está orando para isso. Pastor, o senhor levantou a mão, pastor? Levantei. Só para falar um pouquinho só ainda sobre herança e riqueza. Por que ele fala herança e riqueza? Herança você vai receber. Então, você é rico. Atualmente, eu sou rico pela minha herança que estarei recebendo. Olha, então, vamos já regozijar, porque nós somos ricos pela herança que está reservado para nós. E ninguém tira essa herança. Louvado seja o nome do Senhor por tudo que ele tem feito. Amém. Eu sou rico, você é rica, minha irmã. Nós somos ricos porque existe uma grande herança nos aguardando. Aleluia. Aleluia. Amém. Olha, inclusive, aqui nesse final, ele está falando desse poder, dessa riqueza, né? Que foi manifestada através de Jesus. Ele está falando que é todo o poder, todo. E é dado à igreja através de Jesus. Irmãos, a gente tem, Paulo está orando para que a gente entenda a grandiosidade do que Deus tem para nós. E ele está falando o poder, ele está falando que o poder é pleno. Ele está falando aqui, Deus colocou Jesus como poder pleno. E está dando à igreja como seu corpo, né? Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Então, ele está orando para que a gente entenda a grandiosidade do plano de Deus, da riqueza que Deus tem para nós. Ele está pedindo isso para nós que já nos convertemos, para nós que já temos a nossa fé, para nós que já entendemos os planos, os ensinamentos de Jesus sobre amar os nossos irmãos. Agora ele está pedindo que a gente entenda tudo que Deus tem para nós, que a gente entenda o nosso chamado, que a gente entenda que Deus quer manifestar a riqueza dele em nós e o seu poder. E nós somos a riqueza de Deus, nós somos o projeto de Deus. Temos que saber, temos que buscar isso, temos que entender o que Deus quer de mim. Né? Essa plenitude dessa vida em Jesus aqui não é fácil, a gente tem que buscar e a gente tem que orar para que a gente tenha sabedoria, a que vem do alto. Alguém levantou a mão? Não. Eu. Pode falar. É só esse versículo aqui que fala que o 19, né, que é muita bênção para a gente. O qual sobre excelente, a coisa mais alta que possa existir, grandeza do seu poder sobre nós, irmão. É o poder de Deus sobre nós. Olha, vamos usar esse poder para a glória dele. Só que aí ele fala agora um pouquinho mais. Os que cremos, aí está. Aí está o segredo da bênção sobre nós, sobre a vida, sobre a família. É nós acreditarmos, nós cremos realmente naquilo que Jesus é. E quando nós acreditamos que Ele é a nossa vida, existe um poder sobre nós. Esse poder sobre nós destrói toda a obra do mal na nossa vida e na nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Bom, e aí o Edgar levantou a mão? É rápido, para não interromper o raciocínio. Quando você vai na palavra plenitude, se você busca no hebraico, né, no hebraico é meló, que seria algo como abundância, sabe? Quando você vai buscar no original hebraico, ele vem como abundância. Então, a plenitude seria não só estar cheio, né, completo, mas estar abundante disso, está o tempo todo isso passando sabe, quase transbordando ali, né? Então, você tem a plenitude, né, daquele que enche, né? Quer dizer,
de tudo aquilo que enche a pessoa com Espírito Santo, você pede para que isso seja abundante, pleno o tempo todo, né? Então, é você não deixar espaços para que sejam preenchidos com coisas que não vêm de Deus, né? Então, buscar estar pleno naquilo, no conhecimento da palavra de Deus, e pleno naquilo que te dá alegria, que dá alegria a Deus, e não deixar espaços, vai diminuindo, vai ficando cada vez mais, né? Então, quando você está pleno, está completo ali, o copo cheinho ali, não entra nada ali, porque já está completo, e se entrar, que seja de Deus para transbordar, né? Então, é uma questão de abundância, né? No sentido da palavra, né? Isso aí. Bom, e aí, então, a gente está encerrando o capítulo 1. São 2 bloquinhos, mas assim que a gente realmente aprendeu muito. Por quê? No primeiro bloquinho, Paulo fez um parágrafo imenso, onde ele mostrou todo o plano de Deus. E nesse segundo bloquinho, ele fez uma oração rica demais, né? E forte. Então, trouxe um aprendizado muito, muito interessante para nós. E a partir do domingo que vem, a gente vai começar a ler o capítulo 2. Então, agora eu vou passar a palavra para o pastor Vanderlei, para a gente encerrar aqui hoje, né, o estudo. Amém, amém. Esse Efésios é uma riqueza, né? É uma riqueza. Né? É uma riqueza, e que eu peço a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, para que a gente possa realmente, não somente ler, ouvir, mas colocarmos em prática. Que é a coisa mais difícil, é nós colocarmos em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Então, que o Senhor nos dê graça, nos dê força, né? E essa confiança do poder de Deus que está em nós. Quando eu falo poder de Deus, é o poder que liberta. Primeiro o poder é a salvação, depois é o poder que liberta a vida, que cura, que faz milagre. Mas nós temos que buscar e crer. Então, esse livro de Efésios é um livro que nos dá tanta bênção espiritual e tanto ensinamento. Amém? E hoje, a bênção vai continuar lá no culto à noite, né? Então, hoje, o pastor, eu pedi, vai orar pela família. Então, é um apelo, né? Liga para para a família que está precisando, irmãos. O inimigo ataca a família. Se a família for fraca, a igreja é fraca. Se a família é forte, a igreja se torna forte, né? Porque a igreja é a família, né? E por isso que Deus colocou esse nome na nossa igreja, família, em oração. Então, vamos nos esforçar, e tenho certeza que hoje vai ser um toró de bênção para a família e para todos nós. Pai amado, muito obrigado, Deus, por esse estudo de Efésios, que estamos aprendendo coisas maravilhosas, Pai. Eu quero pedir, Pai, continue capacitando o Marcelino, Edgar, para estar nos ensinando, e que nós possamos, Pai amado, viver aquilo que nós estamos aprendendo nesse livro, Pai. Obrigado por tudo, meu Deus. Pai amado, e em nome do Senhor Jesus, que hoje seja uma grande bênção na nossa igreja, onde o Teu Espírito Santo será movido sobre todos que estarão presentes, Pai. Usa o pastor Caju de uma forma gloriosa para nos abençoar através do nome de Jesus. Obrigado, Deus, por tudo, por tudo, por tudo. Eu agradeço por essa escola dominical, agradeço por aquilo que eu estou aprendendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica na benção. Amém. Shalom. Amém. Bom domingo a todos. Deus Saudades, abençoe Maria. a todos. Bom domingo. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.